Estou aqui no centro de Katmandu. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia e pudesse ler um versículo no livro de Gênesis, capítulo 1. E o versículo 1 é um grande versículo. Leremos esta noite e seguiremos a palavra do Senhor conforme a gente vem orientando, dando sequência. Pastor Ricardo, só guardar. Obrigado. Gênesis capítulo 1 e o verso 1 diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Agora que você está sentado, só inclina sua cabecinha e feche seus olhos. Eu preciso desse momento. Pai querido, mais uma vez, eu não me canso de falar contigo, Senhor. Eu te louvo por esse momento aqui, pela tua palavra que uma vez mais será exposta diante daqueles que vieram para aprendê-la. E que eu possa falar mais uma vez, mas que o teu Espírito possa nos ensinar outra vez. Que os nossos corações estejam abertos e prontos a te ouvir e agasalharmos tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E que, sem dúvida, alcancemos o benefício da tua palavra e ela nos conduza à grandeza do teu reino. Assim eu lhe imploro e lhe peço, em nome de Jesus o Cristo, que está conosco sempre. Amém. Amém. Meus amados, esta noite eu quero vos levar, nesse primeiro momento, a compreender de maneira imediata a primeira ministração, ou pelo menos a primeira base do que é o reino de Deus. Para entendermos o reino, compreendermos o reino e viver o reino da forma conforme a palavra de Deus nos ensina. É muito importante que aquilo que for ministrado aqui possa ser guardado, possa ser dentro do seu coraçãozinho, reservado e procurar compreender ao longo dos dias. Justamente porque o reino é uma bênção na vida daquele que entende. Para viver o reino é preciso primeiro compreendê-lo, saber o que ele significa. Eu disse semana anterior que o segredo para viver os benefícios do reino é descobri-lo, compreendê-lo e aplicá-lo. Diga comigo, por favor, descobri-lo, compreendê-lo e aplicá-lo. Vire para quem está pertinho de você e diga: o reino de Deus funciona para quem o descobre, para quem o compreende e para quem o aplica. Amém. A ideia do reino de Deus, queridos, ela é tão antiga quanto o que se entende por humanidade. Ela não é algo recente, nem tampouco que veio com os reis ou com as monarquias. É uma ideia tão antiga quanto a criação, tão antiga quanto a ideia de Deus no início de todas as coisas. E para compreender o reino é necessário primeiro saber de onde ele veio. Qual é a ideia de Deus enquanto que planejando para o ser humano esse projeto do que a gente chama de reino de Deus. Para entender isso, é claro, a nossa mente viaja em muitas coisas, justamente porque a história secular nos leva a vários entendimentos sobre o homem, de como o homem foi formado, como o homem nasceu e assim por diante. Alguns entendem que o homem veio de algo metafísico, como uma explosão e foi se formando. Outros entendem a partir do aspecto evolutivo. Nós acreditamos no criacionismo, até porque é a palavra do Senhor e a Bíblia se vive por fé. Então,
Em meio a todas essas teorias, e até hoje isso é debatido de forma bastante contundente, seja em faculdades ou escolas, ou qualquer outro seminários que trata filosofia ou origem da vida, mas para entender o reino é preciso pelo menos dar uma pincelada nessas coisas. Se você for procurar acerca de história natural, você vai ficar um pouco escandalizado, porque vai perceber que houve muitas eras e muitos momentos em que o homem realmente passou de um estágio para o outro, como que o descobrimento do fogo, como que a conjectura da roda, como que a comunicação, isso em várias partes do planeta, ao longo de pelo menos 30 milhões de anos, segundo diz a ciência. Embora não quero aqui entrar nesses meandros científicos, até por conta do tempo, mas como a gente vive a palavra dentro do criacionismo, entendendo que a partir de Deus é que veio todas as coisas, eu vou deixar apenas 3 considerações breves acerca desse método evolucionista, até porque qualquer outra ideia de criação tende a se coadunar com o evolucionismo, exceto o criacionismo. Embora até a própria criação em si passa por momentos evolutivos. O próprio homem evoluiu com o tempo, embora ele fora criado a partir de Deus. Perceba, portanto, que não quero aqui tecer nenhum comentário para repor ou combater ou contrapor a evolução, ao contrário, até porque ela em si mesma não consegue se sustentar. Se não, perceba essas 3 considerações. A primeira é que toda e qualquer história que se tem da humanidade, a mais antiga escrita é a Bíblia, são os escritos bíblicos. Então não há nenhuma outra história, nem arqueológica, nem científica, anterior aos compêndios bíblicos. Então, logo perceba que até os escritos cuneiformes, eles não trazem conteúdos explicativos e já citam coisas que a Bíblia citava anterior a isso. Então percebam que diante dessa hegemonia da própria palavra, é um pouco difícil você datar as coisas antes daquilo que foi escrito originalmente para o homem. A segunda é que a própria teoria evolucionista, ela se enquadra em uma falência, porque aquilo que nasceu oriundo de um átomo ou qualquer forma de energia e veio se evoluindo e tomando forma até chegar a nós, se entende, portanto, que o Homo sapiens já tem aí os seus 3 milhões de anos de vivência. Então, interessante que o Homo sapiens nunca mais evoluiu. A gente já deveria ter criado asas, 2 cabeças, sei lá, para poder ter evoluído ou transformado no X-Men, uma coisa parecida assim, um mutante. Mas isso nunca aconteceu. Macacos continuam sendo macacos, peixes continuam sendo peixes e humanos continuam sendo humanos. Interessante que a evolução, ela não se completa em si mesma, não consegue se dar prosseguimento a si. E a terceira prova, terceira consideração é que nunca a Bíblia foi escrita para contrapor qualquer ciência humana. A Bíblia não está aqui para isso. E nenhuma ideia de Deus está aqui para combater essas coisas. Até porque argumentos bíblicos se aceitam pela fé. A moeda do reino de Deus é fé. Há pouco tempo atrás, um advogado argumentando comigo sobre ciência quântica ou física quântica como que uma forma religiosa de viver. Então, no final da prosa, ele disse, não dá para a gente conversar sem citar a Bíblia. Eu digo, por que não? Ele disse, porque eu não acredito na Bíblia. Eu digo, então nós não podemos conversar. Por que vou dialogar contigo se você não acredita naquilo que eu acredito? Então não há diálogo, né? Uma vez eu era mais novo e discursando com um cidadão, um professor, e ele tentando me tirar da fé, e eu tentando arrancar ele do agnosticismo dele, e assim por diante. Eu fui dando um monte de versículos, e ele me dando um monte de citações, inclusive algumas citações de alguns livros religiosos, e depois de um certo momento ele disse assim para mim, olha, a gente já citou vários conhecimentos, e a Bíblia para todo lado, e eu vi que a gente é igual 2 mulas, e não vamos chegar a lugar nenhum. Eu digo, bem, pode ser que seus livros filosóficos e teóricos te dê a ideia de que somos uma mula, mas a minha Bíblia diz que não sejais nem mula nem cavalo que não tem entendimento. Então você fica com essa palavra. Logo,
é preferível observar a palavra de Deus e crer no que ela diz, justamente porque a partir dela é que entendemos as belezas e a grandeza do reino de Deus. Logo entenda que antes de que qualquer coisa existisse, havia Deus. E se você quer entender o reino, você tem que entendê-lo a partir do princípio de todas as coisas. E nós lemos o versículo primário da Bíblia: no princípio criou Deus céus e terra. Perceba que a palavra céus, utilizada ali no hebraico, é a palavra shei mahin. A palavra shei mahin é a junção de duas palavras, shei e mahin. A palavra shei significa fogo e mahin, água. Então é a junção de fogo e água que se formou Deus, a terra. É por isso que todas as vezes que há um juízo de Deus, o que vem do céu ou é fogo ou é água. Todas as vezes que há um juízo de Deus que procede da terra, ou é fogo ou é água. Você já percebeu isso na Bíblia toda? Os céus é feito dessas duas composições. Perceba, portanto, que antes que tudo existisse, havia Deus. E se você quer estudar e conhecer a história de toda a criação, a gente geralmente vai no Gênesis. Afinal de contas, parece ser o livro mais adequado, embora o Gênesis não expõe a ideia. O Gênesis expõe a execução da ideia. Se você quiser saber qual é a ideia de Deus em execução, então Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3 está a execução da ideia de Deus. Mas para entender como tudo começou, é necessário viajar num texto que está lá em Provérbios, no capítulo 8, do versículo 22 ao 32. Como eu não tenho tempo para ler esses 10 versículos, eu vou apenas tentar te mostrar de maneira breve o que ele diz. O capítulo 8, o verso 22 em diante, está falando de Salomão acerca da sabedoria personificada. E ele dá um tom a essa sabedoria como que a pessoa divina de Jesus o Cristo, o executor. E ele coloca dentro desse capítulo 3 pessoas importantes: o Criador, o desenhista e aquele que prepara o cenário para que a execução aconteça. Ele mostra 3 personagens em trabalho: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atuando em conjunto em uma reunião consigo mesmo, para que coloque em execução o plano criativo de Deus. E você percebe no versículo 30 ao 32 do que Salomão fala nesse capítulo 8, que no princípio, antes que a terra fosse formada, antes que qualquer coisa existisse, ele estava lá. E ele era o arquiteto da criação, e foi ele quem desenhou todas as coisas para que então pudessem ser elas criadas. Logo, portanto, antes que tudo existisse, havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus idealizou todo esse projeto de um reino, de todo esse projeto de um cosmo, de toda essa extensão que existe até hoje. Logo, percebam que a partir da ideia de Jesus é que começa a execução, isso num período de eternidade. E a primeira coisa que você vê nesse organismo de Deus chamado reino, que ele decidiu criar, é o seu próprio reino celestial. O reino celestial, você percebe isso no capítulo 2 de Gênesis, logo nos primeiros versículos, versículos 1 ao versículo 4, a Bíblia diz de maneira muito clara que ali estão as origens dos céus e da terra, isto é, a Gênese, o começo, de onde tudo foi formado. Assim você percebe que quando Deus decide colocar em ordem e criar todo aquele plano do Senhor, ele executa uma após outra no Gênesis capítulo 1 e o verso 3 até o verso 25, de forma claríssima, uma coisa após a outra, até chegar no dia da criação do ser humano. Logo entenda que para essa execução ser formada, terrenamente falando, antes ele estabeleceu o seu reino celestial. A primeira coisa criada por Deus foi o seu reino celestial. A ideia de reino, portanto, nasce nele. Por quê? Porque territórios ampliados, terras conquistadas, é a extensão da glória de determinados reis. O único jeito de você aumentar a glória de um rei é aumentando seu território. O único jeito de você expandir o domínio glorioso de um rei é expandindo seu domínio. É por isso que os reis lutavam para expandir seus territórios, para conquistar nações. Porque quanto maior é a sua conquista, maior é a sua glória. Quanto maior é o seu domínio de terra, maior é o seu poder, maior é a sua glorificação. Isso nasce evidentemente do eterno, aquele no qual planejou todas as coisas. Perceba que o reino criado por ele, antes de criar a terra, é o reino celestial. Diga para quem está ao seu lado: o primeiro reino criado por Deus é fora desse mundo, a saber, nos céus. Bem, o reino eterno criado pelo Senhor tem uma conjuntura magnífica.
E é preciso primariamente pincelar essa conjuntura para que você entenda futuramente, quando voltarmos a esse assunto, por que temos essa hegemonia de reino. Deus cria no seu espaço do que ele chama de céus, e a Bíblia me ensina que tem 4 céus. Os judeus dizem que tem 7 céus, porque eles conseguem classificar a terra em 3 outros céus a mais, apenas em concepções espirituais. Entretanto, biblicamente existem 4 céus: o céu atmosférico, que está sobre nós; o céu cósmico, que está acima de nós; o céu que é chamado de paraíso, do que Paulo disse que é a antessala; e o céu dos céus, que é a capital do eterno de Deus. Todo reino possui uma capital, e Salomão disse que o céu dos céus também não podem conter a glória do eterno. Por isso que ele expandiu, criando o cosmo para que a sua glória entrasse em todo o cosmo. É por isso que o salmista canta e diz: os céus estão cheios da sua glória. Não há como conter a glória do eterno. Perceba, portanto, que lá, quando ele cria primariamente o reino espiritual, ele coloca ordem em sua criação. E os primeiros seres criados foram 24 anciãos. Você encontra esses 24 anciãos em Apocalipse capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Eles estão relatados lá. Esses 24 anciãos são como testemunhas de toda a criação. Eles servirão no futuro como tipos, como exemplos para toda a conjuntura de reino que envolve Israel e envolve a igreja, como os 12 apóstolos, como os 12 patriarcas e assim por diante. Mas isso é uma coisa para o futuro. Mas o que é importante saber é que as primeiras criaturas a serem feitas por Deus foram 24 anciãos. Eles são como testemunhas da criação. É por isso que eles cantam a Deus. Se você ler Apocalipse 4 e Apocalipse 5, você vai perceber que sempre as primeiras canções vêm da boca deles. Sempre o primeiro reconhecimento vem da boca deles. O que eles cantam é o que o universo canta. O que eles cantam é o que os anjos cantam. Eles são, portanto, como os primeiros a serem criados. E eles habitam em torno do grande trono do eterno. São 24 pequenos tronos em volta de um enorme e majestoso, gigantesco e poderoso trono, o trono do eterno Deus. Os céus é composto primariamente desses seres que foram criados. Secundariamente, Deus criou o que a Bíblia chama de serafim. Vem da palavra serap, do hebraico serap, que significa ardentes, seres ardentes. Embora eles se pareçam com querubins, que é uma outra classe de anjos ou seres criados, que têm funções de guardiões do reino dos céus, como que transportes da glória divina. E você percebe isso de maneira muito clara na Bíblia. Permita tentar te mostrar. A palavra serafins, eles aparecem apenas uma vez, enquanto que designados pelos seus nomes, no livro do Apocalipse, no capítulo 4. E aparece a designação do seu nome em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Mas você percebe que a Bíblia também tem nesses seres um paralelo com os querubins. Serafins possuem 6 asas. Diga comigo, 6 asas. E eles são cheios de olhos por dentro e por fora. É uma coisa muito esquisita, mas é uma coisa muito gloriosa. Cada um desses processos deles possui suas funcionalidades. Suas asas, 2 voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem os rostos. Sua boca canta diuturnamente: Santo, 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 ou Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. Enquanto eles cantam, os seus olhos se manifestam e abrem-se dentro das suas asas. E eles cantam exatamente aquilo que seus olhos veem. Quando as asas se abrem, seus olhos se abrem. Então eles olham para o trono e a sua boca canta aquilo que seus olhos veem. Então, enquanto que estão os olhos fechados, não tem som. Mas quando os olhos se abrem, eles olham o trono e dizem: é santo, é santo, é santo. Essa é a canção que procede deles. Em seguida você vai ver o querubim. Querubins vem da palavra hebraica querub, que significa guardiões. A primeira vez que aparece querubim é justamente no Gênesis, no capítulo 3 e o verso 23. Quando Deus coloca querubim com a espada flamejante para guardar o jardim do Éden, quando Adão e Eva foi expulso de lá. Isso é uma outra coisa que a gente vai estudar lá na frente. Mas perceba, portanto, só estou fazendo aqui uma coisa rápida, tá bom? Para você ter uma ideia do que é a concepção do reino de Deus. Logo depois de querubins que possuem 4 asas, e é visto por Ezequiel com 4 asas, andando sobre rodas, que anda para todos os lados, no capítulo 2 e o capítulo 10 de seu livro. E eu gostaria muito de ter tempo para te contar todas essas coisas, mas não dá. Mas isso é um assunto para outra coisa, nem é reino também. Entretanto, logo depois de querubins você vai ter arcanjos. Arcanjos, a Bíblia diz
que são seres com vozes de comando, como que líderes de exércitos, onde aparece um, como o nome de Miguel, que é como comandante do exército real. Daniel diz que esse era um dos principais. Significa que pode haver outros arcanjos. Então, perceba que arcanjo é como que comandante de uma classe, de um exército de líderes no reino dos céus. Logo depois, vem anjos, que são mensageiros. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que, a partir do versículo 3, diz que eles são seres criados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Perceba, portanto, que anjos estão debaixo de uma linha de comando, a saber, arcanjos. Logo entenda que existe também anjos maus, dos quais a Bíblia diz que eram anjos criados por Deus igualmente, mas que se rebelaram, que não quiseram manter-se debaixo da hegemonia do céu, seguindo a ideia maligna de um desses, a saber, Lúcifer ou Satanás, e cujo nome vem decaindo de século após século. Era anjo de luz, veio para Satanás, veio para diabo, veio para Inico, veio para o perdido, veio para o filho da perdição, veio para o pai da mentira e veio para Belzebu, que é rei das moscas. Eu não sei agora do que ele vai ser chamado. Perceba que as ações sempre caem. Logo entenda que depois dessa estrutura de governo nos céus, o Pai já tem a glorificação constante, ele já tem diuturnamente um culto no céu. Não há momento algum em que lá há silêncio ou preocupação. No seu reino, é um reino de glória. Mas ele quer expandir a sua glória, porque Salomão diz que os céus dos céus não conseguem conter a sua glória. Então ele decide criar o cosmo, decide chamar à existência tudo que você vê aí fora e que a ciência diz que são mais de 200 milhões de galáxias. Eu sinceramente não consigo entender como é que eles chegaram a essa conclusão. Realmente eu não consigo entender. Como é que os camaradas, se nós estamos dentro de uma Via Láctea cuja estrela mais próxima, segundo eles, e viajando à velocidade da luz, levaria pelo menos 22 anos para chegar nela, dentro da Via Láctea, e eu não sei como eu conseguiria entender, calcular as outras 200 milhões de galáxias que tem no cosmos. Mas eu sei o que a Bíblia diz, que os céus é do tamanho da mão de Deus. Então, se tem 200 milhões de galáxias, a Bíblia diz que Deus mediu o céu e deu da ponta do seu dedo mindinho ao seu dedo maior. Então eu imagino que Deus é muito grandão. Diga para quem está ao seu lado, é bitelão o nosso Deus. A ideia de Deus era expandir, era tornar grande o espaço para que a sua glória pudesse ser habitada. Então ele decidiu chamar a existência. E a primeira coisa que ele fez foi chamar os céus. E aprouve ele chamar a expansão de céus. A Bíblia diz no Salmo 104 que Deus disse assim: haja os céus. E ele foi desenrolando em um espaço vazio como que um pergaminho, e foi descortinando esse espaço gigantesco. O Salmo 104 revela que depois desse descortinar, então Deus foi pintando o céu com as suas estrelas e colocando cada uma com o seu dedo no lugar. Uau, que coisa maravilhosa. Dá a impressão de um artista pintando um quadro, não é? É o Eterno desenhando o cosmo, no qual um dia iria colocar a Via Láctea para que nós pudéssemos assim nela viver. Perceba que essa criação toda você pode ver de maneira larga e abundante, como eu disse no capítulo 1 e os versículos 1 até o verso 26. E Deus expõe isso de maneira muito produtiva, coisa após coisa, detalhe após detalhe, milimetricamente cuidado. Eu acho fantástico esse zelo de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Há três coisas aqui na terra criada ou recém-criada. Isso realmente os cientistas podem ter razão. A terra pode ter 300 milhões de anos, 20 bilhões de anos, pode ter, porque Deus criou na sua eternidade, e Ele chamou-a assim, inóspita, sem vida. E essas três coisas são as características da terra de um mundo sem Deus: vazia, trevas
Perceba detalhadamente como isso se aplica na vida humana. E a terra era sem forma, deformada, sem beleza. Qualquer ser humano sem Deus fica exatamente assim, sem forma, vazio e em trevas. Todo o cosmo era assim, sem forma, vazio e em trevas. Então vem Deus e traz o Espírito Santo como que observando, iluminando, preparando como isso iria ser moldado. E ele faz isso até hoje. Ele vem sobre a pessoa e fica olhando, preparando, e vai trabalhando, e vai mudando, e ele vai te mudando aos poucos, ele vai te preparando aos poucos, como que um oleiro, ele vai formando o vaso do jeito que ele quiser. E Deus Pai então decide colocar em ordem, e essa ordem é magnífica, justamente porque cada detalhe que você vê desses versículos expostos antes foram passados pela mente criativa de Deus. Nada foi aleatório, nada. Tudo ele criou com detalhes, com riquezas de detalhes e com requintes da sua inteligência. Para que ele pudesse, por exemplo, chamar a existência as coisas, ele primeiro precisou iluminar. E ao versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz ali não é o sol aparece no quarto dia. A luz é o próprio Cristo que ilumina. É por isso que João disse que ele era a luz do mundo e iluminou o mundo que era deformado. É por isso que o mesmo capítulo de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez, mas tudo foi feito por ele, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Perceba que a palavra haja é o verbo haver. Ele está falando de Jesus. Ele iluminou, e quando iluminou, percebeu que agora pode haver transformação. Ninguém transforma nada no escuro. Tudo é transformado quando se ilumina. Então, a partir da iluminação, ele separa as águas que estão embaixo das águas que estão em cima, isto é, criando essa distância entre a terra e as nuvens que estão acima, para criar a atmosfera, criar o ambiente para que pudéssemos viver. Em seguida ele separa as águas, faz a porção seca, terra, e a porção de água, mares e rios. Terceiro, ele chama a existência plantas, e brota da terra todo tipo de erva verde, plantas, árvores, frutíferas e tudo mais. Interessante. E ele disse: nasçam árvores frutíferas, cada uma na sua espécie, cada um com seu fruto, e haja nelas sementes. Que lindo. Então eu imagino Deus pensando: como eu vou fazer a jaca? Você já pensou? Ele imaginando a jaca, aquele negoção grandão, cheio de negocinho assim, espinhozinho, e com aquele caroço deliciosamente. Ah, que coisa mais boa. Ele disse: eu vou preparar o kiwi. Não, foi engenhoso. Para Deus fazer uma fruta daquela, ele engenhou, imaginou, ele pensou: vou fazer ela peludinha por fora, verdinha por dentro. Tudo isso pensado em milésimos de segundos na mente criativa do meu Pai. Imagine que mente é essa. Então, quando ele chama a existência, tudo aquilo que está dentro da alma dele brota da terra. Que coisa linda. Coisa linda. Então está criado agora. É o terceiro dia. E ele diz: eu preciso, portanto, dar vida para essas coisas. Como falei isso? Vou colocar luminares, sol e lua, um para o dia e outro para a noite, para que crie a fotossíntese, para que haja oxigênio, para que essas plantas possam viver. Então ele chama a existência os animais, os peixes e as aves. Do mesmo modo, ele pensa detalhadamente em cada um desses seres vivos. E quer saber? Até hoje, catalogado cientificamente, tem 1.812.000 espécies de animais. Imagine que Deus pensou em cada uma dessas espécies em frações de segundos. Sabe essa onça pintada que é o símbolo do Pantanal? Ele que pintou. Sabe a zebra? Ele também. Ela passou correndo, ele passou a tinta. Ele desenhou tudo isso. Ele imaginou toda essa beleza. Ele foi colocando cada coisa no seu lugar. Eu imagino ele fazendo aquelas pétalas de rosas tão macias, aquelas flores tão cheirosas, sabe? Ah, que coisa maravilhosa, irmão.
aquelas gramas verdejantes, aqueles lugares, um paraíso. E diga-se de passagem que a terra é um paraíso. O que torna a terra feia é o que o homem faz nela, mas ela é um paraíso. Não é à toa, eu nunca fui, mas muita gente aqui já foi em Bonito. Oh, é um paraíso. Não parece o Éden? Uau! Um dia eu vou lá no Éden do Mato Grosso do Sul. Perceba, portanto, que depois desse momento de criação dos animais, dos peixes, das aves que estão nos céus, está tudo muito organizado, está tudo muito equilibrado, está tudo muito bonito. E ele vai dizendo: eis que tudo é muito bom. A única vez que Deus não disse que era bom, foi quando ele não terminou o que estava fazendo um dia e foi terminar no outro dia. Perceba, portanto, que ele trabalha 5 dias, e dias literais, porque ele estabelece dia e noite, o padrão de 24 horas. Ele trabalha 5 dias, fazendo essa terra maravilhosa. Eu já disse isso 1 milhão de vezes, mas eu gosto sempre de repetir o que eu digo. Enquanto ele estava plantando as árvores no 3º dia, ele estava pensando no que você ia comer no 6º dia. Enquanto ele estava dando os animais ali, criando toda aquela beleza de árvores e plantas e tudo, ele estava pensando em você, como você ia gostar das árvores, de brincar com os animais. Ele estava pensando na sua diversão. Uau, que pai é esse? E ele fez tudo isso para abrigar a sua glória. É por isso que você, meu irmão, é fantástico. Você pode pegar a menor e a mais simples flor do campo. Fala o nome de uma florzinha bem simples, bem churumela. Fala aí. Mosquitinho, um porqueirinha, mas é caro. Você pega aquele negocinho bem pequenininho, que aqui no parque Rego d'Água tem bastante. Você olha aquele negocinho, eu já fiz isso. Você pega aquele negocinho, você fica olhando, você vai ver que aquelas folhinhas, com aquele monte de filamentos, cada um desenhadinho, uma coisa extraordinariamente perfeita. Eu estava há pouco tempo atrás com a minha esposa, caminhando nas praias, na areia lá de Guaratuba. Estava frio, e a gente parecia já a vida abundante, catando conchinhas por ali afora. E juntamos um monte. Mas eu achei um negócio assim, uma bolacha do mar. Eu não sei como é que chama, eu chamo de bolacha. Meu irmão, ela foi tão bem desenhada que dá a impressão que Deus moldou ela e ficou com a agulha fazendo os desenhos. Ela tem literalmente uma flor. Vocês já viram isso? Ela está lá em casa. Ela tem literalmente uma flor desenhada em cima. Deus tatuou aquilo naquele negócio. Sabe? Que coisa majestosa. Aí você vê os detalhes de Deus. Isso é o que o salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem declaração, sem linguagem, sem fala, um dia faz declaração ao outro dia: glória seja dada ao Rei, Criador de toda a majestade. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. E ele faz tudo isso pensando em você. É por isso que o 6º dia, ele não chama nada à existência. O homem tem um detalhe: ele foi criado e feito. Criado a partir do coração de Deus e feito a partir do barro. Criado a partir da alma de Deus e feito a partir do barro. Criado para ter a essência de Deus, mas feito da terra para governar a terra. Que lindo. E ele não chama a existência. Ele decide vir com as próprias mãos, se tornar pequeno e fazer aquele boneco abençoador de barro. Em seguida transforma o barro em carne, em células, em ossos, em organismos. Que coisa tremenda. Depois ele chama da costela do Adão a Eva. Esse processo de criação de Deus, de forma tão majestosa, era para estender o seu governo à terra. Uma vez que a terra está criada, uma vez que tudo está feito, então ele faz o homem e a mulher
e dá a eles propósitos definidos. E eu gostaria que você pudesse dizer para quem está ao seu lado. Diga para essa pessoa querida: o Pai, estendendo o seu governo, nos fez com 3 razões. Primeira, criados para amar e ser amados. Repita outra vez: fomos criados para amar e ser amados. A segunda razão pela qual ele criou o homem é para governar e servir. Diga para essa pessoa bonita e cheirosa perto de você, diga: você foi feito para governar e servir. Finalmente, o homem e a mulher foram feitos com a razão de adorar e relacionar com o Pai. 3 razões que o homem foi gerado. A primeira, amar e ser amado. Isso é uma coisa que está em Deus. Ele quis criar a humanidade dotada de sentimentos, de amor e de escolha, para que pudessem escolher amar a Deus. Ele poderia ter isolado isso do homem e não dado a ele condições de escolher, de conhecimento, mas ele quis fazê-lo, porque Deus queria experimentar ser amado. Entende? Ele quis experimentar o que é ser escolhido. Então ele deu ao homem esse direito de fazê-lo. Deu ao homem o poder de escolher se queria ele ou não queria. Perceba que a gente vai estudar isso na próxima semana. Entretanto, essa ideia de Deus foi a mais brilhante de todas, porque justamente é o que nos difere de qualquer outro ser criado. É o que nos difere da criação animal e vegetal. Nenhum deles tem essa capacidade de pensar e escolher, de falar, de desejar. Mas nós temos. Somos únicos. Os seres humanos são únicos nessas características. E são as características imanentes dele. É por isso que ele disse: os farei a minha imagem conforme a minha semelhança. Perceba, queridos, eu não tenho mais tempo. Pena. Mas eu preciso te mostrar isso aqui. Eu queria que você colocasse a mãozinha sobre o ombro de quem está pertinho de você. E diga para esse querido, diga: o Pai nos amou irrestritamente desde quando fomos desenhados. E quis, diga, e quis transmitir isso com toda a sua graça e amor aos seus filhos, para que eles vivessem e reproduzissem esse amor em essência. Cara, isso é tão intenso. Eu tenho pelo menos, acho que 40 referências acerca disso. Deixa eu te dar 3, tá bom? Para você não ficar sem referência. Olha o que a Bíblia diz acerca desse amor de Deus. Ele nos amou antes que qualquer coisa existisse. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1, e o verso 4 e 5. Se você está anotando, anote. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele, isto é, em Jesus, antes da fundação, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele, em amor. E em amor nos predestinou, nos escolheu de antemão para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, e nos recebeu em glória, assim no amado. Ele nos amou antes que pudéssemos ter sido criados. Você já pensou? Antes que eu e você existisse, Ele já te amava. Por quê? Porque antes de existir fisicamente, já existíamos dentro dele. Antes de que qualquer coisa no mundo existisse, já existia no plano dele aqui dentro. E tudo que está na mente de Deus já existe dentro dele. É por isso que ele diz isso de maneira muito clara. Olha o que Malaquias, cheios do Espírito Santo, diz no capítulo 1 e o versículo 2:
Deus faz uma declaração que eu acho tão linda, tão meiga. Ele diz assim: eu sempre vos amei, ó povo meu. Que coisa linda. Desde sempre nos amou. Desde a eternidade nos amou. E ele vai fazendo declarações cada vez mais contundentes. É um amor compreendido e provado. Pois ele diz assim em João, no capítulo 16, o verso 27: pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Diga para quem está perto de você: esse amor de Deus é um amor que se pode confiar. Ah, sim. É por isso que a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 26, João escreve assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É que o amor de Deus não envelhece como nós envelhecemos, não sofre com a corrosão do tempo. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, o verso 38 e o verso 39, dizendo: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada te separa desse amor. Não é uma coisa maravilhosa? Fomos criados para amar e sermos amados. Então é capaz, sim, somos capazes, sim, de amar e sermos amados. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. João diz, 1 de João, no capítulo 4, verso 18, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que você ama essa pessoa que está do teu lado? Não é porque ela é legal, não é porque ele é bom, é porque Deus colocou amor dentro de nós para que pudéssemos amar uns aos outros. Sabe? É tão fato de que quando esse amor sai, a gente diz: eu não acredito que eu estava com essa pessoa. Não é verdade? Quando se descobre uma amizade que não era legal e você diz: eu não acredito que eu tinha amizade com essa pessoa. Quantos casamentos destruídos e a pessoa, quando vai conversar com aquele que é divorciado diz: cara, meu irmão, eu nem sei como que, olha, eu olhava para aquele indivíduo. Porque saiu o amor. Mas agora tem que amar a alma. E podemos amá-lo porque Deus nos amou primeiro. Sabe, fomos feitos para isso. Quem dera eu pudesse te dar tudo isso aqui. Mas o Connect vai te mostrar isso. É interessante. Nós somos capazes, sim. Temos essa habilidade, sim. Porque Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, verso 5, que Deus nos encharcou com o seu amor. Ele derramou o seu amor em nós por meio do Espírito Santo que nós habita. Então, quantos de vocês aqui têm certeza de que o Espírito Santo habita aí dentro do seu coração? Você sabe disso? Você acredita nisso? Então, se o Espírito Santo está aí dentro de você, certamente ele te encharcou com o amor de Deus. Então você pode amar as pessoas, sim, porque o amor de Deus está aí. É por isso que João diz na sua primeira carta, no capítulo 3 e o verso 17 em diante, dizendo: se dissemos amamos o nosso irmão ou o nosso próximo e fazemos com que isso não seja provado pelas nossas ações, então o amor de Deus não está em nós e fazemos-nos mentirosos. Se dizemos amamos o nosso próximo, mas as nossas ações não correspondem àquilo que dizemos, então o amor de Deus não está em nós. É por isso, queridos, que é fantástico você se deparar com tudo aquilo que o Pai fez para derramar o seu amor e nos encharcar dele. E quando compreendemos isso, torna-se tão mais fácil viver. É por isso que o reino torna mais fácil a vida cristã. A gente faz esforço para amar as pessoas, mas quando você compreende o reino, então isso se torna mais fácil. A gente faz um esforço para perdoar as pessoas, mas quando você compreende o reino, esse esforço não precisa mais. Entende? Porque o reino ministra isso em nós. É o entendimento dessa verdade, é a crença nessa verdade que muda isso em nós. Então a pessoa que você odiava, ela
não é mais o foco do seu ódio, mas agora é o foco do seu amor. A pessoa que você desprezava, agora não é mais foco do seu desprezo, porque o reino te leva a olhar para ela como pessoa igual a você. A compreensão e o entendimento do reino nos faz entender isso e viver isso. Nós somos criados para servir e governar. Quem dera nós pudéssemos entender isso de maneira tão clara. E como podemos de maneira rápida perceber? A Bíblia diz, Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar. Rapidamente põe esse versículo na tela. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre tudo que se arrasta e sobre toda a terra. Gênesis 1, verso 26. Tenta pensar comigo um negócio aqui. Deus coloca no verso 26 todo o escopo do reino. A Bíblia inteira está centrada em Gênesis 1, 26. Tudo que você precisa saber sobre o reino de Deus está em Gênesis 1, 26. Liderança está em Gênesis 1, 26. Jesus está em Gênesis 1, 26. Reino está em Gênesis 1, 26. Propósito está em Gênesis 1, 26. Tudo está aí. Perceba o que a Bíblia diz. A palavra que você vê ali, e domine, é a palavra radar. A palavra radar significa governo, gerência. Deus está dizendo, governe ele. Ele quem? Adão e Eva, a humanidade, os homens criados. E governe eles, e domine eles. Cite comigo qual é o domínio do homem, por favor. O governo do homem. Leia, por favor. E domine. Sobre o quê? Você vê algum homem aí? Tem algum homem debaixo desse governo? Tem alguma mulher debaixo desse domínio? Tem. Deus nunca fez a humanidade para governar ou dominar sobre a humanidade. Isso aconteceu por conta da escolha humana, da ideia de Adão e Eva em ouvir a serpente. A ideia de Deus é que todos fôssemos uma comunidade, algumas comunidades de serviço uns para com os outros, de amor uns para com os outros. Mas o mundo governa sobre os homens, escravizam-se a si mesmo. Não é a ideia de Deus, é uma ideia do homem. Deus nunca planejou isso. Deus planejou que a humanidade vivesse em extremo valor um para com o outro. É por isso que eu creio que todos nasceram para serem líderes. Todos nasceram para liderar. Liderar uma área da sua vida. Liderar o seu dom com excelência para servir o meu próximo. Deus nunca planejou o médico maior do que o lixeiro. Nunca. A ideia de Deus é que todos são iguais. Todos merecem o mesmo respeito. Todos merecem o mesmo crédito. Mas nós mudamos tudo isso. Nós transformamos tudo isso. Mas Ele nunca planejou isso. Perceba, portanto, que Ele fez o homem para governar a terra, sob a égide do Espírito Santo. Como é isso? Deus soprou no homem, diz a Bíblia, o seu espírito, e fez dele como que alma conectada com Ele. Deus cria o homem aqui, e Deus está nos céus. O reino celestial e o reino terreno. Reino dos céus e a terra dentro do universo. Deus coloca o homem aqui embaixo, mas Deus está aqui em cima. Como o homem pode governar aqui embaixo? Deus coloca o seu espírito dentro do homem, e o Espírito Santo faz a conexão entre Deus e o homem. Então Adão e a Eva agora, eles governam a terra por causa do Espírito Santo que está conectado com eles. Toda a sabedoria de Deus, tudo aquilo que eles precisavam saber, o Espírito Santo conectava com Deus. Eles poderiam governar. A terra se tornou uma extensão do reino. Eles passaram a ser instrumentos de Deus. Mas eles foram criados também com o propósito de ter relacionamento e de adorar. Então Deus disse, Gênesis capítulo 2, o verso 8 e 9, a Bíblia diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Perceba,
Eu vou terminar com esse texto. E plantou o Senhor Deus. Ponha, filho, na tela, por bondade. E plantou o Senhor Deus um jardim. Diga comigo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não diz o texto: e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden. Diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden é a palavra paraíso. Então a Bíblia está dizendo: e plantou o Senhor Deus um jardim dentro do paraíso. A terra inteira era um paraíso. Ela o é. Eu acabei de vos dizer que o homem é que deturpou isso. Então Deus plantou um jardim especial dentro do paraíso. Um paraíso dentro do paraíso. Para quê? Pergunte para quem está ao seu lado. Para quê? Para que o homem pudesse ter um tempo de comunhão com Deus. Gênesis 2, 8, 9. Para que o homem pudesse ter um lugar de comunhão secreto, reservado. Para quê? Para que Deus passeasse com ele na viração do dia. O dia estava para declinar. Você já pensou? O pai desce dos céus e vem ouvir as histórias de Adão. E Deus descia na viração do dia e dialogava com Adão e Eva tudo aquilo que eles fizeram durante todo o dia no jardim. Eles agora podiam adorar ao Pai. Eles podiam agora desfrutar desse relacionamento, dessa comunhão. Ele podia saber de Deus o que ele ia fazer no outro dia, qual deveria ser o governo a ser estabelecido. Um lugar maravilhoso. Você já pensou, queridos, você ter um ambiente extraordinariamente perfeito dentro de um lugar perfeito, onde o Criador, o Rei dos Reis, te manda um WhatsApp dizendo: estou chegando, e você deixa tudo e vai para esse lugar de delícias, e lá você vai estar de mãos dadas com o Pai, passeando pelo jardim. Já pensou nisso? Era isso que o Adão tinha. Ele trabalhava o dia inteiro, mas quando o dia estava para terminar, ele ia estar com o Pai. Às vezes as pessoas falam assim: quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Adão, porque olha, cabra feroz, por causa dele eu estou trabalhando que nem um cavalo. Ele vai ter que conversar com Deus, porque quem criou o trabalho foi Deus. Deus criou a terra e disse: Adão, cuida dela, lavra ela, faz ela produzir. Só que ele não tinha a dor, ele não tinha o cansaço, ele não tinha esse peso. Ele trabalhava o dia inteiro, mas ele sabia que ia chegar 3, 4 da tarde, ele ia desfrutar da melhor companhia de todas. Sabe aquilo que as pessoas faziam no Novo Testamento, sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo? O Adão fazia todo dia. Que coisa maravilhosa. Mas ele deu conta de perder isso. O reino de Deus foi estabelecido no início de forma tão majestosa, mas o homem não conseguiu segurar isso. E o que eu posso aprender disso aqui agora? Eu vou terminar te dizendo: eu posso aprender que o Pai continua te amando do mesmo jeito quando a terra foi criada. O amor que Deus tinha por nós é o mesmo tamanho do amor que ele tinha pelo Adão. Se a terra tem 1 bilhão de anos, se o Adão foi criado há milhões de anos, então o amor de Deus de milhões de anos continua o mesmo agora. Você pode ser amado, sentir-se amado por Ele agora. A segunda coisa que eu percebo é que o reino que o Adão deu conta de entregar nas mãos do diabo
O Pai está trabalhando hoje para que você possa assumi-lo de volta. A terceira coisa, o lugar que o Adão e a Eva perderam no colo do Pai, Jesus, o Cristo, abriu de novo a porta do Éden, para que você e eu possamos de novo desfrutar, mas não apenas na viração do dia. Olha que privilégio. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9 do seu livro, enquanto ele fala do tabernáculo, no verso 10 ele diz: hoje nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos, no Éden de Deus, e desfrutar da plena comunhão com o Pai, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu pelo seu sangue. Você já pensou? O Adão, ele trabalhava o dia inteiro e ele corria para o jardim, e lá ele passeava com Deus na viração do dia. Ele perdeu tudo isso, que escolheu o pecado e nos deu tudo isso de ruim que vivemos hoje. Então veio Jesus e restaurou essa oportunidade. Mas diferente do Adão, nós não precisamos passar apenas algumas horas na viração do dia. Esteja em pé, por favor. Nós podemos agora passar 24 horas, 365 dias do ano, toda a nossa vida no jardim. Por quê? Porque Jesus não me coloca dentro do jardim. Diga para quem está ao seu lado, diga: o crer em Jesus não me coloca dentro do jardim que Adão tinha, mas coloca o jardim de Deus dentro de mim. Você não precisa ir mais lá atrás, Ele vem aí dentro. Essa é a melhor notícia. Ele quer morar aqui dentro. Esse aqui é o espaço. Aqui dentro é o lugar que Cristo quer habitar. Você pode carregá-lo numa camiseta com uma estampa bonita, dizendo I love Jesus. Você pode carregá-lo com uma bela corrente, um crucifixo que faça lembrar dele. Você pode andar com um boné bem grande, escrito Jesus. Você pode colocar um adesivo no seu carro, propriedade exclusiva de Jesus. Você pode. Mas é só externo. Mas o que Jesus quer realmente é que aqui dentro Ele possa ser Senhor de verdade. É que Ele habite aí dentro. Isso é o que realmente importa. A aplicação desta noite: deixa Jesus entrar de novo. Incline sua cabecinha, por favor. Quero orar com você agora. Aí mesmo onde você está. Aí mesmo. Mas eu te desafio. Se você percebe que Jesus ainda não é Senhor de todas as suas faculdades mentais, se Ele está do lado de fora do seu coração pedindo a oportunidade de entrar, aí mesmo onde você está, você pode dizer a Ele, ou abrir a porta do seu coraçãozinho e dizer: Senhor, não quero fazer como Adão fez. Entra aqui dentro, reina sobre a minha vida. Com seus olhinhos fechados, enquanto eu oro, você pode orar a Ele e permitir que a salvação de Jesus invada seu coração. Permitir que o amor de Deus possa ser sentido e vivido na sua vida. Permitir que o reino de governo possa vir sobre você. Paizinho, em nome de Jesus, eu oro com a sua igreja mais uma vez. E oro mediante aquilo que acabamos de ver na tua palavra. No princípio o Senhor criou um reino. E esse reino foi criado com esse propósito, Paizinho, com as razões muito claras de nos fazer amar e sermos amados.
Então eu quero te pedir agora aqui, Senhor, que pessoas que estão aqui esta noite, que talvez nunca sentiram os seus braços e seu amor que protege, que guarda, que cuida, que cura, que ela possa sentir o seu amor latente nesses corações agora. Que pessoas aqui, Senhor, que talvez nunca receberam amor de pai ou de mãe, ou que já sofreram com tantas decepções por amar demais, que elas possam receber agora pelo Teu Espírito um afago, um abraço de amor, pois a Tua palavra diz que o Teu Espírito derrama o Seu amor em nós e nos encharca. Que ela sinta-se amada, Senhor, e que ela possa amar porque Tu a amou primeiro. Do mesmo jeito, Senhor, que fizeste-nos com a razão para que pudéssemos governar essa terra e glorificar o nome de Jesus. Então que tenhamos nós essa oportunidade de novo, de o Seu Espírito governar a nossa vida, e nós, através das atitudes, possamos mostrar o quanto é bom viver o Teu reino. Uma vida de perdão, de liberalidade, uma vida, Senhor, de isenção de pecado, longe da corrupção. Sim, que possamos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, e demonstrar isso através das atitudes diárias. Que o Teu governo venha sobre nossas atitudes, e que a minha prática possa ser governada pelo Teu Espírito, que nós possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito, Senhor. E assim, Paizinho, possamos sem dúvida voltar a dar a oportunidade para Jesus entrar dentro de nós e se assentar dentro da cadeira de comando de nossa vida. Talvez tenha pessoas aqui agora, Senhor, que está exatamente dizendo isso a Ti. Entra nesse coração, Pai, esse coração possuidor de rancor, de incredulidade, de dúvidas quanto à Tua palavra. Esse coração que quer acreditar, mas que o zelo humano não tem deixado. Esse coração que ao mesmo tempo espera a bênção Tua, te rejeita. Paizinho, que essa pessoa que está aqui esta noite, ou essas pessoas que estão aqui esta noite, possa realmente permitir que o Senhor entre dentro, que o Senhor não fique mais do lado de fora, mas que o Senhor possa reinar dentro, e que as pessoas, ao olhar para nós, possam ver mais de Jesus e menos de nós. Que as pessoas possam olhar para nós nas ruas ou onde trabalhamos, e que elas possam nos identificar como Teus filhos, porque o jardim está dentro de nós e o Cristo reina nele absoluto. Então eu lhe peço, Paizinho, que a Tua glória e a Tua salvação venha sobre todos que estão aqui esta noite, e que o Teu reino brilhe, e que pessoas que estão aqui possam de fato e verdade trazer o Teu reino para dentro delas, para depois levá-lo nos lugares onde elas estão. Que sejamos nós verdadeiros portadores do reino de Deus, em o nome majestoso de Jesus o Cristo, que está entre nós e por nós reina, em nome de Jesus. Eu queria que você desse um abraço bem apertado em quem está perto de você e diga: permita que o reino de Deus ilumine a sua vida.